Olá pessoal, vamos dar início a mais um podcast do Minuto do Imóvel. Aqui a gente tem a função de levar até você, clientes, amigos, parceiros, o quanto o mercado imobiliário pode trazer excelentes opções de negócio. Hoje a gente está gravando aqui num lugar diferente, né? Estou gravando aqui de Vitória, Espírito Santo, na sala de podcast da Apex. E o nosso convidado hoje é o Marcelo Murad, ele que é sócio e gestor da Apex, está à frente aí da parte imobiliária. Obrigado, Marcelo, mais uma vez aí pela essa oportunidade. Nós já estivemos juntos, né, em outros eventos, mas muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com você sobre esse assunto tão interessante. Não, cara, que isso, eu que agradeço. Sei que a gente está ensaiando esse encontro já tem um tempo, mas finalmente deu certo. Beleza, perfeito. Marcelão, posso chamar de Marcelão? Lógico, como você quiser. Marcelão, fala pra gente aí hoje, o Marcelo está à frente dessa parte, né? Marcelo hoje é especialista em gestão imobiliária, né? De investimentos imobiliários. Isso. Então, conta um pouquinho pra gente aí, desde do início da sua carreira, né? A sua formação, quando que você descobriu que a sua paixão era essa parte imobiliária, né? Então, faz um relato pra gente a respeito desse assunto aí, até a gente chegar na parte da Apex. Não, vamos lá, cara. Vou tentar resumir, porque já são um pouco mais de 30 anos, né, de jornada, né, profissional. Uhum. Eu tentei começar relativamente cedo, comecei a trabalhar aos 18 anos, eu faço 52 no final do ano, e eu acho que desses 30 e poucos anos de jornada profissional, eu estou no mercado imobiliário há talvez 16, 18 anos, né? Metade, né? Mas quando iniciei minha vida profissional, jamais imaginei que um dia eu fosse estar no mercado imobiliário, é uma coisa muito distante de mim, né? Eu sou carioca, radicado aqui já há um pouco mais de 23 anos no Espírito Santo, então sou capixaba aí de coração. Então comecei minha vida profissional no Rio, né? E comecei numa grande empresa de consultoria internacional que é a Price, hoje mais conhecida como PwC. Né? Entrei na Price com 18 anos, como trainee de auditoria, fiquei 2, 3 anos na área de auditoria, depois fui para a área de consultoria e fiquei na Price ao todo quase 12 anos. Né? E a minha vinda para o Espírito Santo se mistura um pouco com a minha decisão de mudar de carreira. Né? Em algum momento eu achei que a minha transição naquele momento fosse ser direcionada para o mercado financeiro. Jamais podia imaginar que depois de tantos anos, né, cara, eu acabar, apesar de no mercado imobiliário, mais conectado com o mercado financeiro, mas até chegar eu tive que dar algumas voltas. Né? Então tomei a decisão de sair da Price, vim para Vitória. Passei 6 anos como executivo da Rede Gazeta, né? Que foi uma experiência para mim muito, muito legal também. E a minha decisão de entrar no mercado imobiliário bom, eu sempre busquei ter ciclos longos, né, na minha jornada profissional. Então, fiquei 12 anos na Price, depois mais 6 anos na Gazeta. E a minha decisão de sair da Gazeta se deu muito por uma visão de futuro, quer dizer, eu me apaixonei por Vitória, eu não queria mais... Tinha família aqui? Não? Conheci minha esposa aqui, né, minha esposa, e eu não queria mais... Eu ao longo desse meu início, eu viajei tanto a trabalho que eu cheguei num ponto que eu não queria mais isso para minha vida. Mas quando que você descobriu que você queria vir para Vitória? Você já conhecia Vitória? Não, eu tenho família aqui, né? A parte da família da minha mãe é daqui, tenho tios, primos, né? Uma conexão com Vitória sempre a vida toda. Passei períodos de férias, passava períodos das minhas férias aqui em Vitória. Meus pais já tinham feito esse movimento antes de eu vir, né? E então, quando eu decidi que eu não queria mais ter que sair, né? Por algum motivo, ter que sair de Vitória, eu fui muito preocupado com a minha empregabilidade. Como executivo, eu já tinha muito tempo, assim, eu já nutria uma vontade de empreender. E eu achava que, como executivo, a chance talvez de em algum momento para eu continuar ascendendo, eu teria que talvez ter que sair de Vitória. Sim. Né? Que era o que você não queria. Que é o que eu não queria. E aí eu comecei a olhar o mercado e estudar algumas alternativas para empreender. Tive muito perto de entrar no segmento de comércio. Né? Então eu fiz uma leitura do mercado, entendi onde é que tinha oportunidade. Tive muito perto nesse momento de entrar no segmento de comércio exterior. Achei muito complexo.
Até pela localização do Espírito Santo. Do Espírito também, Santo. Portos, né? Pô, mas achei que é um negócio complexo, exposto a muito risco, muita coisa que você não controlava. E aí, durante esse meu processo de avaliação, eu tive a sorte de ser convidado, né, por um amigo, né? Hoje é um amigo, mas na época marido de uma amiga da minha esposa, que é o Bruno Boechat, para me tornar sócio dele na construtora que ele tinha. Ele tinha uma construtora e que estava dando os primeiros passos no mercado de incorporação. E aí foi assim que eu entrei, cara. Foi assim meio de supetão. Né? E aí vamos fazer quase 18 anos. Bacana, bacana. A Apex hoje, o que é a Apex? Você consegue explicar pra gente? Muita gente já ouviu falar, né, o que é a Apex, mas não sabe o que é. Por exemplo, passa na frente de alguns empreendimentos imobiliários, né? Parceria, aí tem lá a Apex, não é isso? Sim. Tanto em Vitória quanto em Vila Velha, né? Talvez muitas pessoas associem, talvez assim, quase que a Apex com o mercado imobiliário, porque talvez por conta dos tapumes, né? O mercado imobiliário dá muita visibilidade, mas a Apex é muito mais do que isso, né? A Apex é uma empresa que foi fundada há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, com um propósito assim, eu acho muito nobre, né? Que a frase é complexa, mas a essência é simples, né? Que é desenvolver, a gente chama de desenvolver o ecossistema do mercado de capitais fora do eixo Rio-São Paulo. Isso, às vezes, né, dá uma sensação de complexidade, né? Mas, na verdade, cara, é você juntar o dinheiro de quem poupa com o dinheiro de quem empreende. É você ser uma ponte, né? Entre esses dois mundos, né? Porque até então, né, até pela forma como o Brasil é estruturado, isso está muito concentrado, realmente. Hoje, principalmente em São Paulo, né? Até alguns anos atrás, dizia-se muito Rio, São Paulo, mas hoje, basicamente, o mercado financeiro, o mercado de capitais está todo em São Paulo. E a gente entende que há um espaço de desenvolver essa prática fora desse eixo, até porque isso fomenta desenvolvimento econômico e social, né? Quanto mais você puder alocar recurso em bons projetos, né, mais aquela região se desenvolve economicamente, consequentemente socialmente também, né? E é isso que a gente vem buscando fazer, né? Na essência é isso. Praticamente todas as áreas da companhia são orientadas para isso, né? Estruturar investimentos, né? Você hoje, no papel de sócio e diretor dessa parte imobiliária, você acredita que é a parte mais importante da empresa? Não, eu acho que não. Eu lembro quando eu entrei na Apex, né, a Apex tinha 2 anos de vida, a Apex era quase que uma casa, o mercado chama de boutique de private equity, quer dizer, uma empresa pequena, relativamente pequena na época, e que fazia investimentos em empresas, né? Estruturava empreendimentos em empresas. E quando eu vim e me juntei à turma aqui em 2016, basicamente a gente era para ser mais um braço de investimentos, né? Então a Apex já estruturava investimentos em empresas e passou a também estruturar investimentos para o mercado imobiliário, né? Eu acho que durante um tempo, realmente essa área teve uma relevância muito importante. Até porque são as regiões que a gente atua, né? Está na essência do poupador investir no mercado imobiliário. Então é muito mais fácil convencer alguém a investir num empreendimento do que investir numa empresa, né? Sem contar que a gente passou por períodos, né, ciclos políticos e econômicos muito conturbados. O imóvel sempre foi visto como um investimento muito seguro. Nós vamos falar sobre esse assunto aí. Estava difícil com a taxa de juros muito alta, né? Fazer o investidor tirar o dinheiro da aplicação dele para colocar em outro negócio. Mas tendo uma oportunidade de investimento, com certeza fica mais fácil, né? Eu estava conversando com um construtor, amigo meu, ele falou comigo: Juninho, é complicado, essa taxa Selic muito alta, o rapaz deixa o dinheiro lá no banco, né? A valorização, a segurança e tudo mais, às vezes é um pouco mais difícil eu convencer ele para poder tirar para ganhar pouca coisa mais do que ele ganha no banco, né? Então, mas como você mencionou, são tudo etapas, né? São ciclos, né? O mercado imobiliário, os ciclos são muito longos, né? E quando a gente olha no contexto do Brasil, você passa por menos 2 crises até você terminar um ciclo desse, né? Mas sem dúvida, cara, a taxa de juros ela
é um componente fundamental no desenvolvimento do mercado. Tem outros componentes, mas a taxa de juros é um componente essencial. Perfeito. Né? Eu vi lá também no site, quem não conhece, né, a Apex, quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, é só acessar o site de vocês, né, apex.com.br. Acho que é apexpartners.com.br, né? Perfeito. Entra lá que vocês vão gostar. Eu vi lá que tem 1 bi, né, sobre gestão. Não é isso? 1 bi? 8, desculpa, né? 8,4 bi de gestão, né? Uma parte desse dinheiro tá no mercado imobiliário, né? Sim. Hoje a Apex assim, tem uma plataforma de serviços e soluções de investimentos muito completa, né? É importante dizer que a gente tem uma área de assessoria de investimentos, né? Que é uma área muito focada, principalmente em clientes de alta renda e empresa. Então, boa parte desse recurso que você comentou, Juninho, está dentro do braço de assessoria de investimentos. Quando a gente olha o mercado imobiliário, a gente tem em torno aí, entre capital já alocado e comprometido, em torno de 2 bilhões. Né? Que quando a gente olha que basicamente ainda quase todo esse capital é Espírito Santo, é um volume bastante significativo. Sim. Né? Mas também ao longo de 10 anos. Né? Então, assim, a gente a gente busca, cara, ser muito consciente nesse sentido. Né? A gente tem um tamanho de mercado. Não adianta você botar mais capital do que aquilo que o mercado comporta. E a gente viveu também momentos, cara, de demanda muito baixa. Em que você tem que segurar um pouco os investimentos, porque não adianta você fazer também botar muito recurso, gerar oferta e não ter demanda. Né? Então a gente tem que buscar sempre o equilíbrio entre essas coisas. Né? Mas o mercado imobiliário tem uma participação enorme aí dentro desse número. Perfeito, né? Perfeito. Marcelo, como você enxerga as principais tendências aí do mercado imobiliário atualmente, né? Vamos focar no cenário Espírito Santo? Depois, de repente, a gente abre para outros cenários que eu fiquei sabendo que vocês vão atuar também em outros estados, né? Mas como você enxerga aí essas tendências atualmente e como você enxerga o mercado imobiliário para daqui 5, 10 anos? Questão de crescimento, preço também por metro quadrado, né? Eu sei que isso é um tema um pouco delicado. Quando me perguntam, né? Pedem para mim poder fazer uma avaliação do imóvel, aí às vezes o imóvel tem um tamanho, né, maior, a gente não consegue manter o mesmo preço, de repente, de um imóvel menor. Ou o imóvel é um pouco mais antigo, de 30, 35 anos, e você pega um apartamento um pouco mais recente, e aí fala, não, apartamento, como é que eu vou vender meu apartamento de 300 metros pelo meu valor de um apartamento de 150? Eu estou pegando esse assunto aí, mas eu sei que é muito mais complexo, né? São várias tendências que tem, mas queria saber como é que você enxerga aí atualmente e nos próximos 5, 10 anos. Cara, assim, porque quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente está falando de um universo absurdo, né? São vários mercados dentro do que a gente chama desse mercadão imobiliário, né? Quando a gente avalia assim, a gente busca sempre primeiro fazer uma avaliação do que a gente chama do ambiente macro, né, cara? Assim, do contexto macroeconômico, né? E aquilo que influencia o mercado imobiliário. Então, por exemplo, aqui na Apex, há 8 anos que a gente investe no desenvolvimento de uma plataforma de pesquisa, né? Para a gente poder fazer boas previsões. Né? Eu tenho certeza que a gente hoje tem a base de dados mais completa do Espírito Santo e a gente vai ter de todos os mercados que a gente atua. Então, quando a gente olha o mercado imobiliário, a gente está falando de atividade econômica, estamos falando de juros, confiança, emprego, renda, tem uma série de componentes. Né? E o que eu tenho, o que eu tenho falado, acho que desde o final do ano passado, é que é um momento de bastante otimismo para o mercado. Porque pela primeira vez, pelo menos desde o tempo em que eu estou no mercado imobiliário, você tem uma convergência ou uma tendência positiva de todos os indicadores que afetam a indústria. Eu não lembro em nenhum outro momento disso acontecer. Então você tem o país está crescendo, a taxa de juros está caindo, a confiança se mantendo estável, oscila um pouquinho em função, né? Oscila um pouquinho mais, mas a tendência é positiva. Nível de emprego baixíssimo, a renda se recuperando,
você tem um indicador que a gente mede aqui, que pouco se fala nele, que é o que a gente chama de atratividade do investimento, que é a correlação entre a taxa de juros e o retorno do aluguel positivo. O aluguel hoje, né, voltou a ser atrativo. Quanto mais os juros cair, mais ele se torna atrativo. Isso determina, cara, a entrada ou a saída de pelo menos 30% da demanda do mercado, que é o investidor. Né? E eu posso sair listando outros indicadores. Né? E todos eles apontam para uma mesma direção. Né? A grande expectativa até o final do ano passado... Ótima notícia. A grande expectativa até o final do ano passado era sobre o ciclo, né? O ciclo de redução da taxa de juros. Esse ciclo se iniciou. Aí o que se discute agora é se o ritmo vai ser maior ou menor, mas vai se manter reduzindo. Né? Então é um momento de muito otimismo. Né? Assim, aí, normalmente, quando a gente fala isso, as pessoas falam, pô, mas e a política? São fatores que a gente não consegue controlar. Né? Mas, de uma certa forma, isso garante pelo menos mais 2 ou 3 anos. Até porque o efeito desse movimento ele não é sentido no curtíssimo prazo. Né? Então, eu acho que do ponto de vista do ambiente, eu participo de fóruns, né, vou a eventos, é um pouco assim, é o que se lê. Né? O mercado está otimista. Mas a gente está sempre falando de um país que tem as suas dificuldades. Então, é um otimismo com cautela. Controlado. Por isso a preocupação de manter, cara, essa base atualizada recorrentemente e, a partir da análise disso, tentar fazer algumas previsões. Né? Só se pode tomar uma decisão mais correta possível baseada em dados. Se você tem essas plataformas que te alimentam com esses dados, com certeza a possibilidade de acerto é muito maior. Né? E aí eu acho que dentro desse ambiente você vai ter reflexos maiores ou menores em cada segmento. Né? Mas eu acho que todos os segmentos, de uma certa forma, até a volta dos projetos econômicos, né, com a reformulação do Minha Casa Minha Vida. Né? Então eu acho que quando você tem um ambiente macro positivo, né, você já tem uma boa parte do empuxo dado. E aí você vai ter outras medidas que são mais micro, né, que vão tornar isso, vão potencializar mais ou menos a dinâmica de cada segmento. Perfeito. Mas a gente hoje que está posicionado em 3 segmentos praticamente, né, a gente está posicionado no segmento de incorporação de alto padrão, a gente está posicionado no segmento, a gente chama aqui meio de properties, que são ativos de renda, basicamente com uma participação no Shopping Vitória, temos investimento em galpão logístico, temos investimento em prédios comerciais. Né? E estamos agora nos posicionando no segmento de loteamento. Então, para todos esses segmentos, a gente está olhando com otimismo e pé no acelerador. Né? Perfeito. Então, em momentos anteriores, né, a gente estava até em menos segmentos. Né? Esses indicadores econômicos aí, então, tudo está indicando para que a gente consiga, né, desenvolver um papel de crescimento, né, a tendência para que vamos lá, vamos fazer, né, na gíria popular, né, vamos botar para rodar, não é isso? E eu acho que assim, isso é um pouco da essência do empreendedor imobiliário, né, cara? Assim, se tem uma coisa que chama muito atenção, eu acho que assim, Espírito Santo, principalmente, eu acho que a gente tem um mercado imobiliário muito inteligente. Porque a gente começou a construir essa base de dados em exatamente 2016, 2017. E desde essa época, né, desde o primeiro mês que a gente começou a medir, até o mês anterior, o estoque, eu estou falando do mercado de incorporação. Unidades, apartamentos. Sim. E o que a gente chama de mercado primário, né? Que é aquilo que está na mão do construtor. Aquilo que já foi vendido e está sendo revendido não dá para medir, é muito pulverizado. Imóvel de terceiro. Esse estoque nunca passou de 25% da oferta, cara. Então, a gente tem um mercado que ele sempre se autorregulou. Desculpa, 25 você fala de projetos novos ou de apartamentos novos? Desculpa. Apartamentos novos. De apartamentos. Okay. Né? Eu não vou ter os números aqui na cabeça, mas estou falando do universo de apartamentos lançados. O estoque nunca passou de 25%. Né? Nem nos piores momentos, nem nos melhores momentos.
Então, acho que isso ajuda, cara, a manter uma coisa que é importante na lógica do investimento, que é a regulação do preço, né? Sim, sim. Então, acho que a gente tem a sorte de operar num mercado que ele é um mercado, na minha visão, muito inteligente nesse sentido. O Espírito Santo, de uma forma geral, geograficamente falando, ele está muito bem posicionado. Se você pegar aqui Grande Vitória, Vitória e Vila Velha, Vitória é uma ilha, você não tem muito para onde crescer, né? Vila Velha ainda tem uma parte de crescimento, né, para a parte do sul do Brasil, né? Seria isso para Guarapari, né? Que ainda tem grandes terrenos que podem proporcionar, de repente, até um loteamento, né? Como já saiu alguns na Rodovia do Sol ali. Mas eu acho que isso também facilita muito, né? Porque facilita no intuito de demanda para compra. Por quê? Por exemplo, se a pessoa, vamos falar, aqui na Praia do Canto, né? Dar um exemplo bem claro, na Praia do Canto. Quem quiser morar na Praia do Canto hoje vai ter que disponibilizar um recurso ali, provavelmente, aí acima de 25 mil metros quadrados para imóvel novo, né? Sim. E aí sempre tem aquele questionamento, pô, mas realmente vale, não vale? Eu acho que vale, acho não, tenho certeza que vale, tanto é que vende, né, tá vendendo, né, a RS lá, o Renatinho aqui, a gente não tem problema de falar, né, porque as construtoras são todas parceiras, mas ele tá vendendo a 25, 28, né, mil mais ou menos metro quadrado. O próprio lançamento também que vocês fizeram, com participação da Apex ali no shopping, junto com a Nasca, né, junto com a Nasca ali no Shopping Vitória também, uma das áreas mais valorizadas do Espírito Santo. Sim. Então, geograficamente falando, eu acho que também isso ajuda muito, né? Pelo menos a minha visão. Se você tem um local onde existe possibilidade de você fazer vários tipos de construção, né, vertical, horizontal, o que seja, a tendência de valorização talvez diminua, né? Ou você acha que eu estou falando bobeira aqui? Não, eu acho que sim, né? A lei da oferta e demanda, ela impera, né? Não sei quantos anos. Sim. Quanto mais restritivo for, né? Menos oferta você vai ter, consequentemente, você tem mais potencial de valorização. Só que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, cara. Eu fico ouvindo muito, assim, volta e meia eu sou chamado para repercutir matéria de capital, bairro tal que teve a maior valorização. Não sei o que, e eu evito, cara, porque eu acho que esse é um tema muito complexo. Acho que, assim, de certa forma, tende-se a simplificar um tema que para mim é complexo. Né? Porque a leitura que a gente faz aqui, e até dos investimentos que a gente faz, né? A gente investe tanto no médio alto padrão como no alto padrão. Que é um descolamento de preço absurdo entre o alto padrão e o que vem abaixo. E o que vem abaixo tenta acompanhar e não consegue. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que lança-se empreendimentos de luxo que estão capturando aí 25, 28, 30 mil reais o metro quadrado, e captura mesmo, até porque normalmente são empreendimentos menores, né, super exclusivos, super bem localizados, e que estão entregando, cara, não é preço, é valor, desejo. Perfeito, né? perfeito. E atingem uma classe muito específica. Perfeito. Né? Você tem esse mesmo efeito na indústria de automóvel. Quanto mais caro é o carro, menos você encontra. Né? Eu acho que a pandemia destravou um gatilho nesse sentido. Então tem um fator que é muito exógeno a essa lógica, né? Que se fala... Cada vez que a gente se afasta da pandemia, menos se fala nisso. Mas quando você vem, cara, para o médio, o alto e para o alto... a gente está tendo muita dificuldade de fazer com que o preço, inclusive, acompanhe a inflação, pô. Porque quando a gente teve um mercado que nos últimos anos ele tentou acompanhar, se recompor em relação à inflação. Estou falando de mercado, não estou falando de oportunidade. Sim, perfeito. Né? A pandemia causou uma hiperinflação. Né? Então você deve ter um ajuste de preço muito abrupto pós-pandemia, que deu uma sacudida, né? Quem estava procurando apartamento antes da pandemia e não comprou e foi procurar depois, se assustou. E basicamente foi correção de preço. Tanto é que empreendimentos, investimentos que a gente fez, outros empreendimentos que estavam sendo executados nesse período, em que você começou a vender com uma perspectiva antes e pegou a obra carregando essa inflação, acho que muita gente teve dificuldade de recompor o preço a partir daí. Então eu vejo que quando você vem para o médio padrão e médio alto, basicamente ele está recompondo a inflação. O que não acontece no luxo. Né? Por outro lado, também no luxo, você tem dois fatores. Né? Você tem o fator que os terrenos estão mais caros, justifica uma parcela desse preço,
e você tem essa hiperinflação pós-pandemia, né? Só que eu acho que aí tem uma demanda que estava reprimida e que se... né? Sim. E isso justifica, é o que vem justificando esse aumento de preço acima da... Você tem realmente uma valorização nesse sentido. E eu acho que nos outros segmentos, Júnior, o que a gente está vendo, cara, basicamente é recomposição de inflação. Um ou outro degrau, mas com muita dificuldade. Eu acho que tudo tem que ser avaliado numa média, né? Não adianta você pegar os extremos, né? Porque você fazer uma avaliação em cima dos extremos, você tem que pontuar exatamente aquele local, porque que é, né? Completamente, a análise é completamente diferente. Nós falamos aqui da parte econômica, vamos falar um pouquinho da parte política. Na sua visão, até que ponto essa instabilidade política que o Brasil, acho que ainda passa um pouco, né? Pode atrapalhar a vinda de recursos estrangeiros, né? de fora do país para cá? Você vê uma certa dificuldade desses investidores? Você que está na ponta também, acredito que, né, no dia a dia conversa também, recentemente esteve fora, né? Vamos falar um pouquinho também lá, se estiveram em Nova York. Então, qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? Eu acho que essa questão política, né, cara, que muitas vezes se confunde com a questão partidária, né? Eu acho que ela é um ingrediente, é um componente, né? Só que a gente está inserido, cara, num contexto global, né? Então o investidor global, ele está discutindo, enquanto eu discuto aqui, a gente discute aqui a alocação entre Vitória, Vila Velha, entre loteamento ou incorporação, o cara está discutindo isso numa ótica de risco e retorno muito mais ampliada, né? E dentro dessa ótica, ele inclusive ele divide o mundo, né, cara? Entre os emergentes, né, os países ricos. O mundo já é subdividido numa ótica de risco e retorno desses grandes alocadores, né? O Brasil hoje não é uma opção assim, em relação ao mercado imobiliário, né? Porque tem outros mercados com uma relação risco-retorno melhor. Então, por exemplo, eu estava no último evento do GRI, que o GRI é um clube de executivos e empresários do mercado imobiliário, né? Basicamente, os principais players do mercado imobiliário participam desse clube. Havia um debate sobre isso, cara, e existiam alguns alocadores globais, então, alguns fundos de pensão globais, algumas casas de investimentos, né, que têm visão mais global. E, por exemplo, dentro da parte do mundo que o Brasil está, como é que eu posso dizer, dividir ali junto com outros, a opção hoje é Índia. Então, assim, e desses grandes alocadores globais, assim, quem eu percebi que continuava investindo no Brasil é quem já conhecia o Brasil. Então, você tinha grandes casas que, apesar disso, por exemplo, tem uma que é muito conhecida, que é a Brookfield, uma das maiores alocadoras de recursos em real estate do mundo, está no Brasil há 100 anos, independente de política, de crise econômica ou não, os caras estão aqui, né? Porque a gente tem mercado aqui, né? Então, o cara que já está aqui e que já conhece e precifica, ele continua. Agora, aquele cara que o capital é um pouco mais volátil, é mais oportunístico, eu percebi que ele está entendendo que no mundo... Mas eu acho que a gente não precisa desse capital para rodar as coisas no Brasil, entendeu, Júnior? Acho que esse é o lance. Eu acho que um pouco do que a Apex está fazendo, a gente está rodando as coisas sem nenhuma necessidade desse capital. Eu acho que esse capital, ele talvez, cara, seja necessário para uma escala absurdamente grande. Concordo. Né? Concordo. Mas para as escalas que pelo menos a gente aqui opera, não há nenhuma necessidade desse capital, né? Eu acho que para o tamanho de mercado que a gente tem hoje, eu também não vejo nenhuma dependência desse capital para que o mercado imobiliário brasileiro prospere. Pô. Perfeito, concordo. Vamos falar um pouquinho sobre incorporação. Incorporação é uma área bacana, um tema bem legal, um tema que eu gosto muito. E queria entender um pouquinho aí qual é o papel da Apex e como é feito, né? Não só o papel, mas como é feito. Hoje, por exemplo, vocês têm parceria, né, com algumas empresas aí, incorporadoras, tanto em Vila Velha e Vitória. A gente conversou aqui, provavelmente vai expandir também, vai para outro estado. Para onde é? Paraná? Paraná e Santa Catarina. Paraná e Santa Catarina. Já tem estudo? Já vai lançamento? Ou ainda está... Tem aí um lançamento já no já tá forno. Já está engatilhado? Já. E nos dois locais?
Perfeito. Londrina. Londrina, né? Bacana. E aí, mais para a parte de... Não sei se pode falar, né? Mas mais para a parte de Tem incorporação e loteamento. Aí, loteamento dos dois. Bacana. Legal. Perfeito. Mas aí, como que funciona isso? Vamos supor, vamos na prática aqui. Vocês fazem um estudo de viabilidade, a construtora leva até você o terreno com o estudo de viabilidade, vocês analisam, vê se tem um perfil dos investidores da Apex. Como é que é feito aí? Faz para mim a introdução desde o início, explica para a gente, que esse é um tema legal, muita gente, né? Não, é legal, gostaria de saber. Eu acho que é uma confusão, né? Eu acho que tem ainda uma parte do mercado que ainda acha que a gente é incorporador, né? Uma grande parte, Uma grande parte, né? Diria. E, na verdade, nós somos investidores, né? Nós somos aqueles investidores chatos, cara, que acompanham o processo do início ao fim. Vamos lá. Assim, até porque tem uma responsabilidade grande, né? Absurda, né? Boa parte do recurso daquele empreendimento está sendo administrado por nós, né? Verdade. Não tem, assim... Eu vou tentar fazer uma analogia, né? Se você está no mercado muito maduro, esse papel ele é muito, muito claro. Assim, você é o incorporador, eu sou o investidor, você assume as suas responsabilidades aqui. Nos mercados que a gente está, muitas vezes não há essa distinção. Por mais que o trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia, cada vez mais vestir o chapéu só do investidor, muitas vezes isso não é tão possível, né? O mundo ideal é que a gente estivesse sentado aqui na nossa mesa e chegasse um incorporador, um construtor, com um projeto redondinho só para a gente decidir se a gente quer alocar capital ou não. Mas esse não é o mundo real. Então, muitas vezes a gente tem que participar ativamente de todo o processo, inclusive negociação de terreno, compra de terreno, né? Mas você enxerga isso com bons olhos ou não? Essa parte toda, desde o início. Eu acho que essa é a realidade, entendeu, Júnior? E a gente lida com ela, né? Eu acho que à medida que a gente vai caminhando e a gente já vai construindo, assim, tem parceiros que estão com a gente há bastante tempo. Então, eu acho que quando você vai consolidando a parceria, você consegue ir trabalhando mais na cadeira que você tem que trabalhar. Perfeito. E se envolver naquilo que você realmente tem que se envolver. Quando você está iniciando parcerias, né, você tem uma relação que está sendo construída, você acaba se envolvendo muito mais. Perfeito. Mas a gente tem muito cliente, cara. A Apex hoje eu não vou saber de cabeça, mas deve ter mais de 6 mil clientes. Então é muito natural, cara, que esses clientes apresentem os seus terrenos para a gente, né? E, não faz sentido, assim, na ótica da relação com o cliente, não faz nenhum sentido assim, não, cara, não vou passar isso aqui para alguém olhar. Sim. Né? Sim. Então, nesses casos, a gente faz sim todo o trabalho, cara, de análise do terreno, estudos, etc. E num determinado momento, o negócio indo para frente, a gente pluga um parceiro, né? De acordo com o perfil, né? Do local. Mas na nossa ótica, assim, na ótica daquilo que a gente quer realmente cada vez mais ser, que é de investidor, cara, eu acho que o principal fator de mitigação de risco, cara, é o parceiro. É você investir com quem opera bem, né? Porque eu acho que esse é o principal ponto, né? E é o que a gente busca observar muito, né? A história, a idoneidade, né? A qualidade daquilo que é entregue, do que é executado e assim por diante. Porque são relações de muito longo tempo. Cara, a gente fica junto aí 5, 6, 7 anos, né? Depois tem as coisas que são mais assim, padrão, né, cara? Você tem que olhar a localização, projeto, a viabilidade econômica e financeira. Então, para cada fase dessa, a gente tem uma metodologia da forma como a gente olha e o que a gente busca, né? Isso para cada segmento, né? Então, assim, quando a gente olha do ponto de vista da incorporação, a lógica de análise é idêntica à do próprio incorporador, né? Localização, qualidade do projeto arquitetônico, os parâmetros de viabilidade, os riscos jurídicos, né? Então tem aí um by the book nesse sentido que a gente tem que seguir. Mas eu acho que essa é a parte mais fácil, cara, assim. Eu acho que a parte mais difícil mesmo é a estruturação da parceria, né? E depois que ela se estabelece, eu acho que todo o resto, ainda mais em mercados que a gente já atua há muito tempo, é mais fácil você precificar os riscos. Verdade. Quando a gente está em mercados que a gente está começando, aí a gente ainda se vale de pesquisa de mercado, aí de coisas que a gente entende que são importantes para dar para a gente mais convicção sobre aquilo que o parceiro está apresentando para a gente. Na sua opinião, qual que é o principal fator que leva, por exemplo,
uma construtora procurar a Apex para poder fazer uma parceria? Cara, pô, difícil responder pelos outros, né? Mas primeiro eu acho que ela está buscando recurso, né? Eu acho que ninguém busca um investidor ou uma casa de investimento se ele está disposto a correr o risco sozinho daquele negócio. Então acho que tem eu vou tentar dar, acho que são 3 questões. Tem uma questão que é essa questão da necessidade de recurso. Perfeito. Tem a outra que é muitas vezes não quer tomar o risco sozinho. O cara pode até ter o recurso, mas ele também quer diversificar mais o recurso dele. Perfeito. E tem um terceiro, cara, que eu acho que é uma coisa que a gente entrega, que eu acho que a gente ajuda o cara a agregar valor ao processo dele, entendeu, cara? Sim. Então, pô, a gente aumenta a régua de governança, a gente, pô, participa do processo, então são mais cabeças pensando na mesma solução, né? E a gente tem um time muito competente, né? E o que a gente busca é se envolver naquilo que a gente pode agregar valor. Se a gente entende que tem determinado processo em que a gente não agrega valor, a gente não atrapalha. Mas se tem processo em que a gente percebe que por uma questão estrutural, né, a gente tem condição de agregar valor, a gente se envolve mais, né? Existe algumas estratégias, né, no mundo da incorporação. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas. E isso eu falo, estou no mercado de imóveis tem praticamente 20 anos aí. E o que na realidade acontece? Às vezes a construtora abre mão de parte do lucro dela para captar o dinheiro, né, do investidor. E aí tem os dois lados, como você pontuou. Você trazendo esse investidor para perto de você, provavelmente você dá um retorno para ele bem significativo e esse investidor vai ficar com você ao longo dos anos, né? Então, assim, eu acho essa estratégia muito interessante, né? Por exemplo, em São Paulo mesmo, a gente tem algumas parcerias em São Paulo que a empresa abre 30% para a gente poder, é o famoso investimento Prime, né? Investidor Prime, que nada mais é de não tem receita ali. A consultora bonzinha, não, ela está trazendo o seu recurso, né, para valor presente, para dar uma segurança de repente para ela trabalhar outros terrenos e tudo mais. Então, o fato de repente de uma consultora ou incorporadora procurar um fundo, né, ou um parceiro, não necessariamente significa que realmente ela não tem um recurso, como você me pontuou, né? Então, acho que você foi muito feliz aí nesses três pontos aí. Tem a ver com o perfil empresarial de cada um, né, cara? Você tem incorporadores com um perfil empresarial mais arrojado. O cara opera alavancado. Ele gosta do financiamento, do crédito, né, cara? Mas você tem, que eu acho que essa hoje não é a maioria, tá? Né? Até porque os últimos anos aí foram de muita turbulência nesse sentido. E você tem o que eu acho que é a boa parte do mercado que é mais conservador, né? Que dosa muito o nível de alavancagem e muitas que não se alavancam, cara. Trabalhou com recurso próprio, com recurso do investidor. E tem a parte que não faz conta, né? Mas acho que é cada vez menor, né, cara? Assim, sim. Pô, olha, eu pego a minha história, eu acho que hoje até a gente se relaciona com muitas. É muito comum, cara, há muitos anos atrás, ter projetos sem estudo de viabilidade econômica, né? É um outro momento de mercado, né? Hoje, assim, é muito difícil você, assim, pelo menos das que se relacionam ou que chegam até a gente, eu percebo que houve uma evolução grande nisso. Com certeza. Até porque construir um prédio, né, fazer uma incorporação, o cara acha que tem 10 milhões, vai construir um prédio, depois eu boto para vender e vai por aí não, que eu já vi. Tem muito risco. Tem muito. Fala para mim um pouquinho de Nova York lá, o que vocês foram fazer em Nova York? Vi que você estava lá com o nosso governador, estava com o governador do Paraná, né, de Santa Catarina. Não, cara, acho que essa é uma pauta bacana, assim, como eu mencionei no início, né, cara, que assim, que a Apex tem um propósito muito claro, que é o de desenvolver o ecossistema de mercado de capitais fora do eixo Rio São Paulo. E Nova York faz parte desse movimento que a gente deu o nome de BRM. É um nome em inglês meio, né, que é o Brazil Regional Markets, que é basicamente vender um mercado que boa parte dos investidores institucionais não olham, né, que são os mercados regionais e que é o Brasil que funciona,
né? Então, pô, o BRM, que foi um evento que a gente fez em Nova York, mas a gente fez o mesmo evento antes em São Paulo, 2 ou 3 semanas antes. Uma semana antes, né? A gente fez o BRM em São Paulo e na semana seguinte a gente o replicou em Nova York. E é um movimento que a gente criou. Estamos investindo bastante nesse movimento, né? Porque eu acho que existe uma oportunidade absurda em torno desses mercados, né? Então, por exemplo, hoje a Apex está posicionada em 3 mercados desses mercados regionais, né? Que é o Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. São estados em que a atividade econômica hoje cresce o dobro do que cresce o Brasil. São pujantes economicamente, uma sociedade, né, trabalhadora, né, cara? Então, e que acessam pouco o recurso, né? Então, o BRM é isso, Nova York é isso. Nova York, ele é parte de um processo, entendeu, Júnior? É um movimento que a Apex está puxando, né? Estamos investindo muito pesado nesse movimento, que é realmente falar assim, ó, estamos aqui. Né? Existe um outro mercado, que não é o mercado de São Paulo, né? Que funciona, tem empresas sérias, empresas bem estruturadas, profissionais de altíssimo nível, que estão crescendo absurdamente, né? E que precisam ser avaliadas, enxergadas, né? Então é um movimento que a gente está puxando e a gente está muito feliz com as repercussões, com os resultados, né? Eu acompanhei lá através aí da... Não, o evento foi muito legal. Evento super prestigiado. Qualquer um pode participar? Não, provavelmente não, né? Pode. Pode? O evento é aberto ao público, né? Ah, que legal. Vamos saber. Então, o ano que vem a gente vai ter mais novidade em relação a isso, né? Provavelmente a gente vai ter, além de São Paulo, outros eventos no Brasil em torno dessa temática e vamos estar de novo em Nova York, né? Porque Nova York é em torno do que se chama do Brazilian Week, né? Que é a semana em que o mercado financeiro está bastante presente em Nova York por conta do evento da Anshan, que é o Person of the Year. Então tem aí o... né? Então, foi o rapaz da Azaleia, né? Foi da ESO, né? Acho que foi da ESO. Desculpa. Então Eu vi lá. Foi bem legal. O evento foi muito bom. Bacana, legal. Falando um pouquinho ainda, continuando sobre o tema das parcerias, dos lançamentos, recentemente foi lançado aqui no Shopping Vitória a terceira fase, né? E tem mais algum para o Espírito Santo? Tem, cara, sim. Como é que a gente está olhando, né? A gente está num esforço agora de diversificação do nosso portfólio além do Espírito Santo, mas a gente não vai tirar o pé do Espírito Santo, quer dizer, a gente tem que acelerar nos outros. Sim, né? sim. Então, esse ano a gente participou... É importante, né? Essa questão do incorporador e do investidor, eu estou tentando também corrigir um pouco o meu linguajar. Porque às vezes eu falo assim, porque a gente lançou. Porque quem lançou foi o incorporador, né? Sim. Quem lançou foi a Nasca, né, cara? Assim, Mas vocês estão juntos, né? estamos juntos, mas a gente tem... isso ajuda um pouco verdade. até né? Verdade. Então, assim, a gente participou do lançamento do Cian. Pô, cara, que é um processo que a gente tem muito orgulho de participar. Porque a gente está desde a primeira reunião sobre o desenvolvimento do reserva, né? Já lá junto com o Grupo Boaz. Então a gente vê isso realmente se consolidando, já é o terceiro empreendimento, né? Muito satisfatório, né? É muito legal. E eu falei, no lançamento eu falei isso, porque, cara, é muito, assim, óbvio que a gente é muito satisfeito como investidor, com o investimento, os retornos ali dos empreendimentos são retornos muito bons. Mas, quando você consegue, cara, fazer algo que além da questão financeira, você percebe o legado que aquilo está deixando, porque aquilo gerou uma força de transformação daquela região absurda, né, cara? Muito. Então, eu acho que assim, e eu falo isso, né? Hoje eu sou um apaixonado pelo mercado imobiliário, né? Eu adoro quando, sobe o tapume, vê uma terraplanagem, essas coisas algumas até me emocionam, né? Legal. Ir até hoje a Curva da Jurema, olhar o Ilha Vitória e o Ilha Trindade ficando prontos, como é que eles se inseriram realmente no cenário, né? De uma forma bastante legal. E ver a evolução daquilo ali é uma coisa que deixa a gente muito... E vão ser, com esses 3 empreendimentos, a gente está investindo Apex, né, um pouco mais de 300 milhões de reais. Né? Então é algo que a gente fica muito feliz. E para esse ano a gente ainda participa no Espírito Santo, eu acho que de mais 3 ou 4 lançamentos. Ainda esse ano. Né? Vamos fazer um primeiro lançamento
num primeiro empreendimento em parceria com a Sá Cavalcante, em Jardim Cambuí, também um empreendimento também que está sendo super bem concebido por eles. Então, fomos fazer um outro lançamento. Desculpa, a Sá Cavalcante tá muito forte, se não me engano, no Piauí, ela está construindo, né? Sim. Em torno do shopping. Isso, né? você viu aquele projeto? Que lindo. A gente faz mais um lançamento em Vila Velha, com a Sincorp, a R. Damásio. Minha memória já... Não, tranquilo. E a gente vai fazer os dois primeiros... já estou de novo. E a gente vai participar dos dois primeiros empreendimentos já fora do Espírito Santo, que é em Londrina. Um empreendimento é uma incorporação residencial. Como é que é o nome junto com a Montrecon. Montrecon. Empresa muito tradicional de Londrina. E vamos fazer o primeiro empreendimento, que vai ser o primeiro loteamento que a gente vai participar do lançamento. Que é um terreno assim, muito nobre em Londrina. Estava sendo super disputado. Esse terreno a gente que comprou. Bacana. Você vê como é que a gente às vezes tem que atuar, né, de forma diferente. Sim. Com uma loteadora local chamada Zacaria, que também é uma empresa super renomada localmente. Então já são os primeiros movimentos que a gente já começa a fazer fora do Espírito Santo. Legal. E em termos de desafio, você consegue pontuar algum que foi diferente, que você tem um carinho especial? Sei que é difícil pontuar, né? Mas eu acho que assim, eu não vou fugir dessa resposta, não. Eu acho que todo o processo do reserva é algo que deixa não só a mim, mas a Apex muito orgulhosa, né? Eu acho que assim, em toda a nossa trajetória, a gente sempre buscou entregar entregou coisas com muita qualidade, né? Mas é diferente quando você consegue participar de um processo de transformação, porque são outras complexidades, né? Perfeito. E principalmente quando a gente consegue fazer isso com gente tão qualificada, né, cara? Que você também troca, aprende, claro. né? Então o time todo, desde o início que foi montado, né? Sempre foi um time que trabalhou muito coeso, muito, né, em uma sintonia muito legal. Então, eu acho que não é uma coisa que me orgulha, mas orgulha muito a Apex, né? Perfeito. Tratando de investidor, só tocar nesse ponto aí, que eu acho que é um ponto interessante também. Você tinha mencionado que existe a possibilidade de uma pessoa física estar investindo, né, na Apex aí, na questão imobiliária e tudo mais. Como é que funciona isso? Por exemplo, a pessoa que está ouvindo a gente, ela tem que procurar vocês para disponibilizar, por exemplo, tá cheio de bilionário ouvindo a gente aí, ó. O pessoal quer investir um dinheiro aí, colocar um dinheiro, como é que funciona? Eu sei que tem cotas, né, de empreendimentos, né, às vezes cotas um pouco mais baixas. Inclusive, salvo me engano, em Guarapari, teve participação de vocês também? Não. Não teve não, né? Então estou confundindo com uma outra empresa. Enfim, mas como que funciona essa parte do investidor, pessoa física ou pessoa jurídica? Às vezes o cara tem uma empresa também e ele quer fazer um aporte na Apex. A gente está passando exatamente agora por um momento de transição, né, entre de modelos, né? O que a gente buscou fazer foi meio que democratizar o acesso do investidor comum, como nós, aos empreendimentos. Porque até talvez antes da Apex, isso estava muito, muito restrito àquele círculo de amizade, né, muito próximo do construtor. Relacionamento, numa escala menor, né? O que a gente buscou e o que a gente via de oportunidade nesse movimento? Quando você olha como é que o investidor financiou o mercado imobiliário, eu vou pegar o Espírito Santo, que é o mercado que a gente está. Perfeito. Você vê que é realmente um processo de maturidade. Eu lembro que quando eu vim morar em Vitória, cara, eu vim em 2001. Eu acho que talvez foi um dos primeiros momentos de muitos lançamentos. Tinham muitos lançamentos. E é muito comum o investidor comprar na planta. Eu mesmo fiz alguns movimentos desses. Lançava, eu comprava e revendia meses depois, esperava a obra ficar pronta. E sem nenhuma dificuldade, porque o mercado era muito demandante. Né? Eu acho que esse ciclo durou uns 10 anos. O mercado foi amadurecendo. Né? Depois do boom de 2006, 2007, houve um degrau de preço mais abrupto. Né? Ficou mais difícil fazer esse trade-off
além do que teve mais unidade em oferta, vender não era tão mais fácil, então começou a dar mais trabalho. E eu percebo que a gente percebeu que ali houve uma migração do cara que comprava imóvel na planta para o condomínio fechado, para as obras a preço de custo. Perfeito. Porque aí o cara ele vinha ganhando dinheiro comprando e vendendo, e ele passou agora a investir, não deixa de ser um investimento, sim. Participando do empreendimento pelo preço de custo para capturar o retorno no preço de venda. E aí teve um período enorme em que as companhias, e a Galvan foi que surfou isso de uma forma. Eu sou fã da Galvan. Né? Se o Luiz estiver vendo, deixa um abraço aqui para ele. Ele sabe disso. Inclusive, ele é um convidado. Tá para poder ir lá. A capacidade de realização do Zé, eu acho que é uma coisa absurda. Sim. Eu acho que houve. Então, eu acho que esse segmento capturou esse dinheiro, uma boa parte desse dinheiro. E surfou. Tanto é que, boa parte dos condomínios eram muito lastreados por investidor. Só que o mercado vai andando, cara, ele vai amadurecendo e também foi ficando mais difícil ganhar dinheiro fazendo assim. Principalmente quando a gente entra no mercado em 2016, 2017, o mercado estava em crise. E aí não estou fazendo nenhuma crítica ao segmento, mas é uma realidade da época. Muitos prédios construídos nesse regime com muita placa de vértice quando ficando prontos. Inclusive, desculpe também, alguns com uma estratégia de lançamento até, do meu ponto de vista... Equivocada. Muito equivocada. E com um problema, né, cara? Então, você imagina um prédio que 30%, 40%, 50% dele foi comprado por investidor, ele pronto, com um monte de placa de vértice, cada um bota o seu preço, cada um sabe o seu custo de oportunidade. E aí eu acho que teve o primeiro, assim, ali teve um teste desse modelo, e foi quando a gente entra. Então, você percebe, né, cara? Então, que é um processo de maturidade mesmo. Você investia, ganhava dinheiro comprando, participando do preço de venda, fazendo um trade no preço de venda. Depois você teve que vir para o preço de custo. E agora você tem que vir para participação, para o equity do empreendimento, entendeu? Então, acho que esse foi um movimento que a gente teve a capacidade de perceber na época. E o que a gente fez foi dar para o investidor, que é um cara que já carrega essa história, de falar assim, não, vem para cá, que as dificuldades que você está encontrando aqui você não vai ter. Você não vai ter que se preocupar em vender, você não vai ter que se preocupar em assembleia de condomínio, você não tem que se preocupar muitas vezes de ter que lidar com um corretor. Um custo operacional de custo venda. operacional. Né? Você tem o seu tempo que você tem que disponibilizar para vários corretores de venda que você tem que atender, você tem que não sei o quê. Né? Você tem que... Então, eu acho que a gente conseguiu. E aí, o que a gente veio fazendo? A partir daí, a gente criou uma estrutura jurídica muito robusta. E o que a gente conseguiu foi dar uma escala a isso. E, a princípio, é um movimento que qualquer investidor pode fazer, mas os tickets não são baixos. Porque fazer um prédio, você não está lidando com pouca grana. Mas eu acho que a gente conseguiu ir dentro desse modelo até num nível bastante... eu acho que, na média, a menor cota, talvez, de um empreendimento nosso ficava entre 500 a R$1 milhão num ciclo de 4 anos. Né? Abaixo disso, já não justificava o custo de você manter a operação ali rodando. Havendo a possibilidade ainda de, às vezes, não ser necessário, né, injetar o capital todo. Porque o que a gente sempre teve como essência, cara, assim, esse investimento, ele é um investimento de risco. E boa parte do risco, ou talvez grande parte dele, está associada a mercado, a vender ou não vender. É isso que vai fazer você expor mais capital ou menos capital. Então, porque só tem dois recursos para financiar a obra. Ou é da venda, ou é o do investidor. Então, quanto mais você vende, menos o investidor aporta. Quanto menos você vende, mais ele aporta. E o nosso trabalho é manter isso dentro das expectativas ou acima das expectativas. E esses riscos são minimizados pelo banco de dados. Pelas informações. Você tem as influências do ambiente, né? Passamos tanto, né, cara? Assim, de 16 para cá, imagina o que o país não passou de... Você consegue dar em números para quem está nos ouvindo, assistindo aí? Lembrando que a gente está em todas as plataformas aí. Mas só para eu completar, então, o que a gente está fazendo de transição? Desde o ano passado, que a gente está migrando essa plataforma de acesso para os fundos imobiliários, né?
Entendi. Então, ano passado a Apex fez um movimento estratégico, comprou uma gestora de recursos e a partir daí a gente está estruturando os nossos próprios fundos. Aí o acesso é mega democrático. Você pode comprar uma cota, você botar R$1, sacou? Então hoje, se a pessoa quiser investir conosco, o investimento se dá de uma forma muito como se investe em qualquer fundo imobiliário. Então já tá, essa plataforma já está pronta, né? A pessoa já consegue entrar lá? Consegue fazer pela nossa assessoria de investimentos. Perfeito. Aí não está disponível ainda em todas as plataformas. Perfeito. Mas hoje você abre uma conta aqui na PX Invest, no nosso braço de assessoria, e você vai fazer os investimentos pelo aplicativo. Então tá bom. Então quem tem interesse em fazer esse tipo de investimento, depois a gente vai colocar aí na agenda aqui embaixo o telefone, a pessoa responsável, o e-mail que possa entrar, o site, né? Perfeito. É só procurar o nosso time aqui da PX Invest. Perfeito. Em termos de percentual, você consegue me dar uma coisa mais concreta? Porque o pessoal quer ouvir um retorno. Cara, eu vou dizer uma média. O que a gente persegue é o famoso 20-20. Assim. O empreendimento tem que dar 20% de margem e 20% de taxa interna de retorno ao ano. Esse é o parâmetro meio que o mercado persegue. Então esse é o que a gente busca de entregar de rentabilidade. E a taxa de juros influencia o quão atrativo ou não é. Perfeito. Se bem que assim, cara, eu acho que a gente só teve um momento em que a gente percebeu o efeito da taxa de juros de forma muito significativa no nosso processo, foi quando a taxa veio a 2. Aí realmente teve muita demanda para o investimento. Pô, mas a gente começou no mercado imobiliário com a taxa a 14, pô. Foi em 2016. Né? E a gente... Então, eu acho que nesses últimos 10 anos, talvez a gente tenha pego... Você está falando da Selic. Da Selic. A gente tenha pego 1 ou 2 anos de taxa de juros baixa. Né? Porque eu acho que o investidor, assim, quando ele pensa em investimento, ele pensa na composição de um portfólio. E é muito difícil você deixar o imóvel fora do teu portfólio. Sim, muito difícil. Porque ele protege seu patrimônio. Então, Júnior, e essa é a nossa ótica aqui na imobiliária. Tudo que a gente faz, ele pensa primeiro em proteger o seu patrimônio. Depois te dá o prêmio de risco. Porque para você tomar risco e ter ganho, você tem outras modalidades que você pode surfar também. Perfeito. Então, quando a gente olha no contexto da Apex e de todo o universo de possibilidades que a Apex oferece de investimento, quando a gente olha os investimentos na nossa área imobiliária, o viés é muito de proteção de patrimônio, cara. Bacana. Vamos lá. Dica de investimento. A gente tem dois pontos aqui para poder dar continuidade, né? A gente está quase chegando ao final aqui do nosso podcast. Infelizmente, né? Vamos ter que marcar outro, hein? Você pode dar uma dica de investimento aí para o pessoal que está ouvindo a gente, assistindo? Vamos focar sempre no nosso... Existem vários outros setores, é óbvio, mas a gente poder focar no imobiliário. Nos próximos lançamentos, tanto aqui no Espírito Santo ou fora, qual seria uma dica de investimento sua? Vou indicar no que eu invisto. Eu invisto nos nossos produtos. Né? Eu não sou um investidor sofisticado, muito pelo contrário, sou até um investidor meio preguiçoso. Né? Então, basicamente, ou o meu recurso está em renda fixa, ou ele está nos nossos produtos. Né? Até porque sou eu que gerencio, cara. Então, se der errado, né, eu sou um dos que pago. Né? Mas assim, o meu recurso ele está, cara, quase todo alocado no mercado imobiliário. Né? Mesmo aquilo que é variável está em fundo imobiliário. Né? Porque é o que eu sei. Eu não tenho, assim, como eu te falei, eu sou um cara meio preguiçoso, não sou um investidor sofisticado. E aí, então eu invisto naquilo que eu tenho capacidade mais, né, de precificar os riscos. É o que você vive ali no dia a dia. É o que eu vivo. Né? Então, meu portfólio está basicamente renda fixa nos produtos que a Apex que a gente desenvolve, e aquilo que eu corro um pouco mais de risco é em fundo imobiliário, que tem um contexto ali de renda variável, né? Mas isso é o que eu faço. Mas brincadeiras à parte, né, cara, eu acho que mercado imobiliário é uma bola da vez, né? Eu acho que todo esse contexto que eu falei, eu acho que tem tanto potencial de valorização, por exemplo, das ações das companhias listadas do mercado imobiliário, como eu acho que fundo imobiliário vai continuar sendo uma boa alternativa, tem que olhar caso a caso, né? E porque assim, essa questão de investimento, assim,
a natureza do que eu faço, Perfil. todo mundo pergunta. E eu acho assim, cara, você tem que investir naquilo que é confortável para você. Sim. Então a gente acaba sempre caindo, parece que é uma área comum, mas não é. Você tem que procurar um bom assessor de investimentos, Sim, claro. tem que entender o seu perfil de investimento, construir um portfólio diversificado e aquilo que te dê conforto, né? Porque também se for para investir, para tirar sono, Claro. né? Eu acho que não faz E sentido. eu acho que sempre pensando também, normalmente, né, a médio e longo prazo, sem né? dúvida. Não tem milagre, né? Tem. Ninguém vai colocar um dinheiro hoje e vai... A não ser se o cara viver disso, né? Operando lá em bolsa e tudo mais, né? Mas fora isso, acredito sempre em boas ações também, a médio e longo prazo, pagando dividendo. E pelo conjunto da obra, o mercado imobiliário vai surfar bons anos, né? Por todo aquele arcabouço de ambiente que eu falei, né? E aí eu acho que dentro desse mercado, dentro das opções de investimento, eu acho que qualquer uma, eu acho que é uma boa escolha. Perfeito. Vamos finalizar com uma dica que você já deu, né, de investimento, mas se você pode pontuar algum investimento que você fez que te deu um bom retorno, não precisa pontuar número, não mencionar número, nada, mas, pô, Júnior, eu fiz um investimento aqui no ramo imobiliário, eu comprei um terreno, uma loja. Assim, eu também não sou de especular no mercado imobiliário. Os meus movimentos são sempre muito de médio e longo prazo. Perfeito. Né? Até há um tempo atrás eu fazia muito movimento de construir casa e vender coisas que me dão um bom retorno num nível de segurança. E, cara, e falando sério, os produtos da Apex me dão um bom retorno. Eu acho que você conseguir algo entre 15% a 25% ao ano, eu acho que no médio prazo é um retorno excepcional. E com risco, né, baixo, né? Baixo, assim, então eu tô muito, assim, pro meu perfil de investimento, retorno entre 15% a 20% ao ano é algo que me deixa muito confortável, né? Perfeito. Então eu acho, por exemplo, o investimento que eu fiz nos empreendimentos do Reserva é algo que está me dando bastante retorno. O investimento que eu fiz no Showa, na Praia da Costa, está me dando bastante retorno, e assim por diante, né? Mas mesmo... Projetos fantásticos, né? Mas mesmo quando eu olho esse portfólio, eu estou com um pouco de dinheiro em cada coisa, né? Perfeito. Mas eu não sou um cara assim, apesar de empresarial, eu sou, do ponto de vista de investimento, eu tenho uma postura mais conservadora. Tá certo. Talvez até pela idade, né? Você é novo, né? Mas pela posição eu acho também. Acho que é perfil mesmo. Perfil, né? Eu nunca fiquei muito confortável. Não de velho não, hein, bicho? Eu nunca fiquei muito confortável com as... E talvez daí a minha identificação com o mercado imobiliário, pô. Né? Porque o mercado imobiliário eu acho que é uma questão que tem, pelo menos da forma como a gente se posiciona, você tem uma postura mais patrimonialista, mais conservadora, constrói patrimônio no longo prazo, né? É diferente de outros mercados que você consegue ter grandes... Né? No mercado imobiliário não, cara, é constância. O que faz você crescer teu patrimônio é a maratona, né? Não são os 100 primeiros metros, né? Perfeito. Marcelão, obrigado aí. Acho que a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast. Muito feliz aí, agradecer muito. A gente sabe que o tempo, né, é corrido demais, mas fiquei muito feliz. Acho que a conversa foi muito boa. Tenho certeza que a conversa foi excelente. A galera que vai assistir aí, nosso público vai gostar bastante. E quem sabe, de repente, não tem frutos aí, né? A gente traz alguns investidores aí, né? É isso aí. Né? Não, eu que agradeço. Vou pedir desculpas aqui pela demora, encaixar a agenda, é sempre complexo. E fico à disposição para o parte 2 aí. Obrigado, querido. Valeu mesmo. Abraço. Um abração, valeu.